Prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Bom dia, Princesinha da Serra. Bom dia aos demais ouvintes de nossa bela região. Bom dia aos ouvintes, sim, das cidades próximas que conseguem nesse dia sintonizar na emissora Bela Vista para juntos ouvirmos o programa Ágape. A cada um de vocês saudamos e desejamos a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Chaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Teremos sim um grande prazer e alegria, você que nos ouve diariamente, em tê-lo em um dos nossos cultos. Quero ler uma passagem que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 23. E assim o profeta Jeremias desafia a sua memória a lembrar de coisas boas. E assim lemos: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse é o desafio para nós, encher a nossa mente, a nossa memória de coisas que nos podem dar esperança. E aqui Jeremias diz que o seu amor, o seu cuidado, que se renova a cada manhã, deve encher a minha mente e a sua mente.
coração, acesa a chama da vida. Quero trazer sempre na lembrança o que me pode dar esperança. Quero manter no meu coração acesa a chama da vida. Quero trazer sempre na lembrança o que me pode dar esperança. A carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12, 2 versículos, o versículo 9 e 10, assim lemos: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Caro ouvinte, eu quero falar um pouco sobre a vida cristã. Você talvez já tenha se perguntado alguma vez como deve ser essa vida cristã. Vivemos numa época muito relativista, em que cada pessoa faz a sua própria verdade. Cada pessoa tem os seus próprios valores éticos e morais. Mas, se vivemos com Cristo, existe um viver conforme Ele nos ensina, um viver padrão, que nos foi ensinado, sim, por Ele mesmo, e encontramos na Bíblia, que é a sua palavra. E no texto que lemos, não somente esses 2 versículos, mas até o versículo 21, nos fala dessa realidade e nos ensina, sim, a viver uma vida cristã. O apóstolo Paulo trouxe esse ensino àquela igreja, àquela comunidade de Roma. E com certeza eles mesmos deveriam aprender e praticar. Jesus Cristo foi o modelo que Paulo procurou seguir ao longo de sua vida. Ele escreveu aos Coríntios dizendo: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele desafia. Mas também em Efésios 5:1, ele fala a mesma realidade. Ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Caro ouvinte, o amor deve ser sincero, e isso Paulo já enfatiza. Não deve ser aquele amor interesseiro ao qual estamos tão acostumados. Sempre amamos esperando uma recompensa. Isso se mostra na nossa relação com Deus e com o nosso próximo muitas vezes. Podemos amar a Deus pelo que Ele tem a nos oferecer e não simplesmente pelo que Ele é. E isso é uma triste realidade. E o mesmo acontece em relação ao nosso próximo. Mas não é dessa forma que Deus espera que eu e você vivamos a nossa vida. Em algum momento da sua vida, alguém já lhe deve ter feito mal, não é verdade? Mas a realidade e o desafio é como você reagiu a isso. O mundo diz que vingar é normal diante do mal recebido. Mas somos ensinados a não retribuir a ninguém mal por mal. Esse é um grande desafio. Porém, muitos cedem e vivem essa realidade. A ira, caro ouvinte, e a vingança pertencem a Deus. Diz-nos, se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comer. Se tiver sede, devemos dar-lhe de beber. E nós devemos procurar, sim, viver em paz com todos. Não é fácil, é verdade, mas o Senhor nos
manda e Ele mesmo nos ajudará a viver assim. Tome então, caro ouvinte, como alvo da sua vida um imitador de Cristo. Pergunte-se o que Ele faria em seu lugar, como Ele se comportaria diante de situação que aparecem na sua vida. E por fim, é preciso coragem e determinação para tornar real o que sabemos que Ele faria se estivesse em nosso lugar. Sim, caro ouvinte, o desafio para nós, como cristãos, para viver a vida cristã, é o seguinte: olhar para Cristo e seguir o seu exemplo, sendo um imitador. Que Deus assim o abençoe, a olhar para Cristo e viver a vida cristã, imitando em toda a realidade que Ele nos ensina, que Ele nos pede para que façamos. Deus assim o abençoe. Sei de um lugar de amor, longe de toda dor, aonde vou a paz buscar entre a vegetação, prostrado em oração a Deus entrego meu pesar. Bem cedo de manhã ou ao cair do sol, eu deixo lá o meu temor, e deste bom lugar eu saio pra enfrentar a vida. O livro do profeta Isaías, no seu capítulo 44, 2 versículos eu gostaria de ler. O versículo 12, na parte inicial, e o versículo 17, a parte final. E assim nós lemos: O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige sua oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Caro ouvinte, nesse segundo momento quero refletir sobre o seguinte tema: o ser humano cria seus deuses. É impressionante, muito impressionante. A humanidade sente a necessidade de um ser superior. Mas em lugar de se satisfazer com o Criador, aquele que criou o céu e a terra, conforme lemos no relato do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, insiste, porém, em criar um Deus segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Outro dia,
uma pessoa disse ter lido um livro e um famoso cientista que pesquisou a história e descobriu que o ser humano desenvolveu a ideia de um Deus. A conclusão do autor seria que o Deus que os cristãos adoram é fruto da imaginação. Portanto, para ele, o homem que criou Deus e não Deus que criou o homem. Interessante essa conclusão. O homem criando Deus e não Deus criando o homem. Com certeza, essa pessoa não se lembrava o nome do cientista e nem o título do livro, mas concordava com ele. Isto não é novidade. A Bíblia relata que alguns profissionais, como artesãos, carpinteiros, ferreiros e ourives, fabricam suas imagens e as adoram. Esse foi os versículos que lemos. Mas também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, lemos que numa cidade chamada Éfeso, havia um ourive chamado Demétrio, que fabricava miniaturas de prata do templo da deusa Ártemis e ganhava dinheiro com isso. Porém, caro ouvinte, a palavra de Deus nos diz que não devemos agir assim. Nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, que foram dados por Deus, há um mandamento que diz a respeito exatamente dessa tendência do ser humano em criar o seu Deus particular. Diz Êxodo 20, versículo 4 e 5: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso. Essa é a palavra de Deus, a ordem de Deus. O ídolo, caro ouvinte, não precisa ser necessariamente uma imagem. Pode ser também uma pessoa. Pode ser um ideal. Pode ser algum bem material, as riquezas e até a própria pessoa que se coloca como um ídolo. Porém, Deus quer ter a prioridade em nossa vida e ser adorado com exclusividade, reconhecido como único. Se queremos, caro ouvinte, viver com Ele, temos de abrir mão de qualquer outro falso Deus, falsa imagem. Sim, caro ouvinte, não devemos criar os nossos deuses, mas voltar-nos para aquele que é o Criador e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. Pense e reflita, caro ouvinte. O Senhor é Deus e não há outro além dele. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos,
Por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. É festa, é alegria, é dia de celebração. Saímos ao teu encontro, Jesus, com hinos de adoração. Hosana, Hosana, bem-vindo, ó filho de Davi. Hosana, Hosana, bem-vindo entre nós, Jesus. Este é um grande dia, quem o fez, o Senhor Jesus. Nos alegramos e preparamos um altar de louvores ao Senhor. Hosana, Hosana, bendito ó filho de Davi. Hosana, Hosana, bendito és tu, Jesus, o Rei. Hosana, Hosana, bendito ó filho de Davi. Hosana, Hosana, bendito és tu, Jesus, o Rei. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais essa meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, que em seus programas busca falar do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Exaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E você que nos ouve diariamente é o nosso convidado, sim, para estar em um dos nossos cultos que acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Teremos um grande prazer e alegria tê-lo ali junto conosco, adorando e bendizendo esse Deus que tão bem nos tem feito a cada dia. Quero deixar ainda o último versículo com você, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, versículos 5 e 6, assim lemos: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Essa é a verdade bíblica que fala que somente em Jesus temos a salvação e o relacionamento restaurado com esse maravilhoso Deus. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor,
não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais. Que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.